Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. Aqui a gente vemos na Escritura Pedro, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo de apacentar os cordeiros e as ovelhas, como vai dizer lá João 21, do 15 ao 17. E ali, em Atos dos Apóstolos 15, 7, Pedro coloca a casa em ordem. Em Atos Apóstolos 8, 20, eles comungam Simão Mago, para você ver a autoridade de Pedro sobre essa igreja, sobre a esposa do Senhor, porque já está profetizado aqui, ó, Mateus 16, 18 e 19. Isso aqui não tem como fugir desse argumento, não tem como mudar esse argumento. É uma igreja futura. Em Atos Apóstolos 2 ali, a igreja se torna pública. E essa igreja vai orar com Maria. Atos Apóstolos 1,14. Não tem como mudar isso, cara. Não tem como mudar a escritura. Já está escrito. Por inspiração do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo. Que interessante aqui, Mateus 16, 18. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Fecha. Por quê? 1 Timóteo 3,15, a igreja é o baluarte da verdade. Quem pastoreia essa igreja é Pedro, por inspiração e ação do Espírito Santo. Em João 16, 12, 13, em As Apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu, por inspiração, ação do Espírito Santo. E soprou o Espírito Santo. João 21, do 21, 20 até o 23, deu autoridade de perdoar pecado e de reter pecado. Porque os demais apóstolos têm acesso de perdoar, de ligar e desligar por causa do pastoreio universal que é Pedro. Aqui, se for prestar atenção, essa atualidade vive esse pensamento. Mateus 16, 13. Ó. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizem que eu sou? É só. As pessoas tinham dúvida. Uns dizem que é João Batista, uns dizem que é Elias, uns dizem que é um dos profetas que ressuscitou. Mas essa atualidade vai ter essa mesma pergunta. Qual é a verdadeira igreja? Qual é o verdadeiro evangelho? Qual é a verdadeira igreja que Cristo fundou? Uns dizem que a verdadeira igreja é a universal, uns dizem que a verdadeira igreja é a assembleia, uns dizem que a igreja verdadeira é a congregação, uns dizem que a igreja verdadeira são os adventistas. A primeira igreja protestante, em 1700, fundada por Martinho Lutero. E Martinho Lutero ganhou força com João Calvino, e João Calvino fundou a sua igreja também. As primeiras igrejas protestantes. Então, se você for prestar atenção, a Escritura defende a igreja. A Escritura mostra um pastoreio. A Escritura mostra que essa igreja que tem esse pastoreio é o baluarte da verdade. A Bíblia mostra que irão surgir vários profetas inspirados pelo outro Espírito que vão pregar outro Jesus diferente, segundo Coríntios 11:4. De fábulas e novidade em 2 Timóteo 4, 3 e 4, 1 Timóteo 4, 1 e 2, e por aí vai. Interessante. Se você for prestar atenção aqui, ó, os fariseus, já fiz um vídeo falando sobre isso, se comportam a mesma coisa que os protestantes, se comportam a mesma coisa que os fariseus. A maioria desses vídeos aí, como por exemplo, Augusto Nicodemos, como por exemplo Rodrigo Silva, como por exemplo esses programas na Mira da Verdade, eles perseguem a igreja, colocando a fé da igreja à prova. E a igreja já refutou todos esses argumentos, todas essas dúvidas e etc. Olha só. Mateus 16, 1 e 4. Ó. Os fariseus e os saduceus chegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova. E pediram-lhe
lhe mostrasse um milagre do céu. Ele respondeu, quando vem a tarde, dizei, haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado, e de manhã, hoje, haverá tormentas, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, saber distinguir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas. Depois, deixando-o, partiu. Olha só, cara. O diabo, ele usa essa tática para perseguir a igreja, para colocar à prova aqueles que não têm conhecimento. Oséias 4, meu povo se perde por falta de conhecimento. João 8, conhecereis a verdade vai vos libertar. Qual é a verdade? Sobre essa igreja que foi fundada sobre Cristo e tem o pastoreio universal que é Pedro, que é o caminho da salvação, que é o caminho da verdade. Em Lucas 16, ou Lucas 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? A sua esposa. Cristo enviou quem? Seus discípulos. Então, quem rejeita esse fundamento, as Apóstolos 2,42, pensar dos apóstolos, Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, dentro da pedra angular Cristo, está fora. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai se não passar por mim. Então, Cristo subiu na nuvem. Cristo deixou quem? A igreja. Para você chegar até Jesus Cristo, tem que passar pelo fundamento dos apóstolos, pelo ensinamento dos apóstolos, que ele escolheu, que ele confiou, que ele enviou para aceitar essa verdadeira pregação, para você ser membro dessa igreja mística que só tem uma só verdade, um só pastoreio, e está profetizado sobre a Escritura. Sobre a Escritura está profetizado sobre ti, Pedro. E ponto final. O Satanás ele vai usar de várias táticas para perseguir a igreja, cara. Fundar outras igrejas e pregar o quê? Prosperidade. Porque o povo não quer saber do verdadeiro evangelho. O povo quer saber de ser abençoado. O povo quer uma igreja que ele vai prosperar. Ter carro, ter cargo, ter título, etc. Não é quem ora mais. Não é quem clama mais. É quem dá mais. Aqui, ó. Mateus 4. O diabo está pregando para Cristo. Por que a gente vamos saber que é um evangelho falso? Porque não está sob o fundamento dos apóstolos. Não está sob a doutrina dos apóstolos. É auto-uso e interpretação pessoal. Para colocar prova a igreja, para colocar prova a Cristo. E nós refutamos com a palavra. Porque a palavra é o único veículo de refutar falsos profetas. Fundamento dos apóstolos. Magistério e a tradição, 2 Tessalonicenses 3,15, 2 Tessalonicenses 3,6, ensina também o Romanos 16, 17 e 18. Aqui, ó. Aprovação do deserto, né, ó. O Espírito Santo conduzindo Jesus Cristo. Certo? Ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio, certo? Aqui, o demônio pregando, ó. Várias vezes ele prega aqui, ó. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães, ó. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3, ó. Ó, como Cristo está usando os textos do Velho Testamento. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo, e disse-lhe, se és filho de Deus, lançai abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com suas mãos. Com cuidado para que não machucar os teus pés de alguma pedra. Olha só, disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Olha só, cara. O diabo transporta Jesus Cristo ali e mostra todo o seu reino, toda a sua glória, todos os seus fundamentos. Que reino é esse? Igrejas. Que ele vai fundar, que vai pregar o evangelho para você não acreditar em Cristo, para você não acreditar na verdadeira igreja. Olha só, ele vai pregar um evangelho de prosperidade, de bens, vai te dar reino, vai te dar glória, vai te dar fama. Olha só, o evangelho do diabo. A pregação do diabo. É o evangelho também, porque ele usa a palavra.
Olha só. 2 Coríntios 11:4, para finalizar, ó, 3, ó. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam vossos pensamentos e se apartam da cidade para com Cristo. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado boamente, aceitar. O diabo está pregando o que ali? Outro evangelho. Olha só, cara. A diferença do evangelho da igreja, fundamento dos apóstolos, sobre de Pedro de Filema igreja e o evangelho pregado por essas igrejas vindas, fundamento de Lutério. A diferença. Quem é inteligente entende isso aí. O verdadeiro evangelho está sobre de Pedro e de Filema igreja. Os falsos evangelhos estão sobre essas igrejas vindas de homens, que não é a profecia de Cristo, que não é o pastoreio de Pedro, que não é o fundamento dos apóstolos. Semelhança igual ao quê? Mateus 16:1-4, aos judeus e os saduceus, para perseguir a igreja de Cristo. E mesma coisa é o protestantismo. Esses pastores aí. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Seja louvado o Senhor sobre a sua vida. É um texto simples para você entender. Que o diabo ele prega também. Mas diferente que os apóstolos ensinou, claro, né? Salve Maria, sou missionário São Roberto.